Agora, vale a pena a gente pensar, né, em quais são os documentos que eu considero aqui, o que eu chamo de documentos essenciais ou necessários. E aqui a gente vai entender que esses documentos, quando a gente fala de essenciais ou necessários, eles não são obrigatórios por lei, mas muitas startups precisam ter, porque em algum momento até o próprio fundo de investimento, o investidor, ele vai exigir de você essa documentação. Vamos direto aqui para a tela do meu computador aqui, vamos lá, dá uma olhada aqui, certo? Então aqui a gente tem, os documentos são chamados então os que eu considero aqui como essenciais ou necessários. Então a gente vai ter o primeiro, Código de Ética e Normas de Conduta. Isso você pode fazer, tá? É um documento em que descreve quais são né, o que você considera como correto, o que você considera que precisa ser feito. Tem um conteúdo, inclusive, aqui no canal que fala sobre cultura organizacional, que fala sobre cultura de startups e comenta sobre o código de ética, né, a norma de conduta. A vantagem desse documento é que você pode colocar dentro desse código de conduta que ele é válido para todo mundo, não é só para você, empresa, não é só para os seus sócios, para os seus colaboradores. É válido para os parceiros, fornecedores, todos os stakeholders que têm envolvimento com a sua empresa. Então, esse código aqui ele confere todas as questões, é um documento norteador das atividades, dos procedimentos da sua empresa, é um documento que é exigido por investidores, ok? Ainda que não seja necessário pela questão legal, pela questão jurídica, mas os investidores eles gostam de saber qual que é a forma como você conduz, como você lida com conflitos, quais são as características que você pode seguir com a sua startup. No código de ética, você pode inclusive adicionar algumas outras informações que são relevantes, como por exemplo missão, visão, valores. Ao invés de você ter um documento separado, você pode fazer o mesmo documento que inclui missão, visão e valores. Você até pode colocar as premissas, por exemplo, de acordos de confidencialidade, né, que é um item que está aqui logo abaixo. Aqui, que você pode até colocar junto da norma de conduta quando aplicado. A gente vai falar do acordo de confidencialidade aqui daqui a pouco, como na sua essência, mas você pode colocar, por exemplo, acordos de conflito de interesse, como lidar com conflitos de interesse, como lidar com situações fora da premissa, como lidar com presentes, brindes, mimos, quem pode receber, o que é que pode, quais são os limites, de que forma que pode ser feito, como é que você vai lidar com o atendimento ao mercado, como é que você vai lidar com a transparência da informação. Ou seja, essas questões todas, né, esse documento de código de ética e norma de conduta, você pode ter toda a informação aqui descrita nesse documento, que é bastante interessante. O segundo documento aqui, você se prepare, tá? Para fazer acordo de sócios. Esse documento ele é praticamente como se fosse uma regra que, ainda que juridicamente falando não seja exigido, mas é uma regra no mercado de startups. A startup para os investidores, né? Os investidores eles querem ter a noção exata do que foi acordado, do que foi combinado entre os sócios. E eles vão exigir de você um documento que explica toda essa questão. Se você não conhece ou nunca escutou falar em acordo de sócios, que a gente pode chamar de acordo de sócios, termo de sócios, mandamentos dos sócios, ou seja, né, termos de compromisso entre os sócios, o que significa isso? Nada mais é do que um documento em que você descreve dentro desse documento questões além da participação do capital, da participação societária. Porque isso na Receita Federal tem, você tem 50%, seu sócio tem 50%, faz condição de 2 pessoas. Aqui é mais do que isso. Aqui quais são as obrigações de cada um, como é que é conduzida, como é que serão conduzidas as tarefas, quais são as responsabilidades de cada um, distribuição de lucros, distribuição de dividendos, pagamento de prolabore, regras de conduta para cada um, no caso de venda, falecimento, divórcio, né? No caso de herança, quando quiserem vender empresa, ampliar mercado, ampliar participação, inserir novos investidores, colocar novos sócios, ou seja, a regra completa do que é combinado entre os sócios. E isso tem que ser feito logo de cara, antes mesmo da abertura da startup, para vocês terem ideia, tá? Até a gente lá no Hub, lá, a gente tem um acordo de sócios, a gente fez o acordo de sócios,
A gente fez o código de ética e as normas de conduta, que inclui a missão, visão, valores, e o acordo de sócio, antes da abertura do CNPJ do Hub, para vocês terem ideia. Tá? E a gente orienta todas as startups do Hub a terem esse documento, porque isso evita um monte de problema depois. Fica aquele diz que me diz, fica aquilo que eu fiz, mas não foi falado, mas você disse que aquilo. Não tem mais esse diz que disse aqui, tudo mais. Você então segue o barco lá, fazendo o direcionamento correto junto com o seu sócio, pensando no melhor para a empresa, tá? Então, se você, inclusive, precisar de uma cópia desse documento, você pode mandar uma mensagem para mim, eu tenho um modelo, pode mandar mensagem, tudo certo, tá? Manda para você o modelo do acordo de sócios, tá? E aí você manda mensagem, fala, professor Lauton, agradeço, eu queria, por gentileza, uma cópia de um modelo de sócio, te indico um modelo de sócio, de acordo de sócio para você, tá certo? Fica à vontade aí, não importa quando que você esteja vendo esse vídeo, depois você vai poder receber, fique absolutamente tranquilo quanto a isso, tá certo? Ok? Bom, aí a gente começa a ter alguns modelos que são importantes, né? Que são importantes, são modelos que você vai utilizar em algum momento, certo? Vai utilizar, não adianta, que é modelo de contrato comercial, quando você tem estruturas comerciais, varejista ou business to business, tá? De qualquer forma, se é, por exemplo, business to business, esse modelo ele é mais robusto, ele vai ser entregue, ele tem uma assinatura sua, assinatura da outra parte. Se é varejista, como por exemplo aqueles termos de contratação de serviços e tudo mais, você vai ter que ter de qualquer forma, certo? Você vai ter que ter, que é o modelo do contrato comercial. Na questão de trabalho, né, de colaboradores, você precisa também ter um modelo de contrato de trabalho, né, junto aos seus colaboradores, para depois ele se tornar CLT, então você tem que ter um modelo que respeite a legislação. Aqui, o contrato é obrigatório. Então, é um documento que é obrigatório, que é um dos registros de recursos humanos. Mas o modelo, você já constrói um modelo, certo? Você tem um modelo para você replicar ele depois, que contemple todas as informações necessárias, principalmente na situação que nós vivemos hoje, que é o trabalho híbrido ou trabalho remoto, em que tem características específicas de controle, acompanhamento, fiscalização do trabalho, né, no sentido mais gerencial, né, não estou dizendo no sentido de legislação trabalhista, mas da sua verificação, do seu acompanhamento em frente ao trabalho, as tarefas, os resultados do seu colaborador, tá? Então você precisa ter esse modelo de contrato de trabalho também, e por fim o modelo de contrato de prestação de serviços, que você pode ter algum modelo, né, você pode ter uma base, um esboço, né, do escopo de prestação de serviços, quando pode tanto um prestador de serviço prestar serviço para você, como você prestar serviço para alguém, certo? Então, é importante que você tenha esses modelos arquivados, né, e direcionados. Além disso, acordo de confidencialidade em situações em que você tem acesso à tecnologia do seu cliente, principalmente no business to business ou no business to gov também pode acontecer, em que exige então os acordos de confidencialidade. Pode inserir dentro do código de ética também um módulo, um parágrafo sobre confidencialidade. Por exemplo, os colaboradores seus da sua empresa que tenham acesso às informações dos clientes, eles podem assinar dentro do código de ética e norma de conduta, né, que eles terão uma regra de confidencialidade das informações dos seus clientes. Por quê? Porque é para preservar de fato, não só LGPD, tá? Não estou nem falando disso, estou dizendo no sentido mais amplo mesmo. Preservar as informações jurídicas, as informações confidenciais, estratégicas dos seus clientes, ok? Vale a pena você ter os registros mercadológicos. O que significa isso? Nome de domínio, nome de produto, material de imagem, de produtos, tudo mais. E aqui vai um ponto importante também, tá? Que não está explicado aqui exatamente aqui, mas eu quero que você preste atenção. Esse registro mercadológico também é importante que você tenha o seu manual de marca, ok? Ou muitos chamam de manual de identidade visual. Isso aqui é particularmente importante, você ter esse manual de logotipia, o manual do nome da empresa, ou manual de identidade visual. Muita gente conhece como identidade visual, que entra dentro dos registros mercadológicos também, que é justamente para você ter a padronização do uso
da imagem da sua startup, seja ele logotipo, nome, fonte, apresentação, slogan, a cor, posição do logotipo, ou seja, as regras que você permite que sejam utilizados para a marca da sua empresa. E isso gera, ao longo prazo, ao longo do tempo, né, as regras de padronização do uso da imagem, ok? Além disso, nós temos a documentação do MVP, né, dos seus produtos, né? Então aqui você precisa ter uma documentação de fato de produtos e serviços, né? E essa documentação ela representa a questão da normatização do produto, do serviço que você presta, certo? Então esse documento aqui é interessante porque descreve lá o passo a passo, o método, os processos, né? A característica do seu produto ou serviço, né? A sistemática, até para que você tenha a validação do seu próprio MVP, né? Que isso é importante. Opa, deixa eu trocar essa câmera que aqui fica melhor para vocês verem, né? Isso vale tanto para o MVP, como para os sistemas, os processos, essas questões todas aqui, que aí a gente está voltado para o produto mesmo, a prestação do produto aí que você tenha direcionado, tá? Se você tem alguma atuação digital, vai precisar ter termos de uso e política de privacidade, ok? E aqui é importante a gente ter a clareza que se você tem, a gente até falou logo acima, né, o manual do modelo de contrato comercial. Você pode ter numa atuação business to business, é contrato mesmo, mas numa atuação que é varejista, principalmente se você for, por exemplo, uma startup de um aplicativo, um SaaS, uma plataforma, esse contrato comercial ele pode estar mais direcionado ao termo de uso, que é o usuário seu ele confirma e aceita as regras e imposições previstas para a utilização daquela plataforma, daquele aplicativo. Então, os termos de uso e política de privacidade, eles são direcionados para isso. Lembrando que são coisas distintas. Termos de uso é qual que é a regra do que você exige que as pessoas sigam para utilizar o seu produto, o seu serviço, a sua solução, sua plataforma, seu aplicativo. E a política de privacidade é como você vai lidar e o que você vai fazer com os dados das pessoas, certo? Então aqui você descreve essas questões. Geralmente elas estão juntas, mas é importante que você entenda que são coisas diferentes. Você está com dúvida também? Pode mandar mensagem aqui que a gente tem um modelo para te entregar também de termo de uso e política de privacidade. É um modelo genérico, obviamente, você fica à vontade, você pode adaptar para o que você desejar. Então você consegue ter essa informação aqui também disponível, tá? Além disso, né, ao final, talvez o mais completo de todos, que vai ser depois o manual de procedimentos normativos, manuais, né? Os manuais de procedimentos normativos, que são os documentos internos. São os documentos que descrevem os procedimentos internos da sua empresa, quando aplicados, né? Aqui a gente pode, inclusive, acrescentar, como, por exemplo, também manuais de procedimentos normativos, que são específicas, como, por exemplo, algumas questões mais até obrigatórias, né? Como, por exemplo, o ISO 9000, né? Então, alguma legislação específica, mas aqui, sem entrar no mérito da obrigatoriedade, vale a pena você ter um manual de procedimento, que é como se fosse um manual de instrução da sua startup, né? O que é, na contratação, por exemplo, de um novo colaborador, o que ele precisa fazer, quais são as regras que ele vai fazer, que ele vai seguir para conduzir determinada tarefa dentro da empresa, ok? Então, essa é a lista dos documentos obrigatórios e dos documentos que a gente chama de necessários, né, de essenciais. Eles não são obrigatórios por lei, mas eles são muito importantes, tá? Um complemento aqui, você talvez tenha escutado falar no documento chamado Memorando de Entendimento, tá? Então, você deve fazer isso ou não. Para que se você escutou isso, eu quero tirar essa clareza aqui. Se você não escutou, só para entender o que é um memorando de entendimento. É um documento preliminar ao negócio, é antes do negócio. Aí é o seguinte, os sócios se encontram em um determinado momento, um vira para o outro e fala assim, e se a gente fizesse tal coisa? Mais ou menos isso. E a ideia da empresa começa a se construir. Tá? Antes que o negócio seja aberto, muitas vezes para a startup, dada a agilidade, né, então a rapidez do negócio, como é que as coisas funcionam, né, estabelece-se um memorando de entendimento, que é um documento prévio para preservar a ideia, preservar a atuação dos sócios, para não ficar naquela, puxa, mas a gente tinha combinado o negócio, aconteceu outro. Tá? Então esse é um documento utilizado para preservar ideias e procedimentos antes mesmo da abertura do negócio.
entre os possíveis futuros sócios. Tá? Por que se você procurar isso na internet, você vai ver um monte de gente falando sobre isso. Mas por que eu, professor Lauton, não considero esse um documento essencial? Por que não está na lista dos documentos necessários? Eu vou te explicar o porquê. Porque tem muita gente que se esquece que tem este documento aqui, que é o documento do acordo de sócios. Aqui, ó. Ou seja, no acordo de sócios, você pode colocar todas as informações.